A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui, Pastor Eber Ramos, é uma alegria tê-los aqui na nossa leitura bíblica diária, um projeto da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, e é uma alegria muito grande tê-los aqui. Quero agradecer ao pastor Gideon Júnior pelo convite e vamos continuar então a leitura, o comentário do capítulo 14. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 14. Eu convido você a lermos a palavra do Senhor, Salmo 14, o texto está aí na sua tela. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 14. É um salmo de Davi. Salmo 14 é um salmo de Davi. Disseram os nércios no seu coração: não há Deus, tem-se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Muito bem, o Salmo de número 14, ele é um dos textos mais incisivos do Antigo Testamento sobre a corrupção moral da humanidade e a necessidade da intervenção divina. Foi escrito por Davi. Nós já estamos falando aqui nos estudos de Salmos que Davi ele escreveu mais de 70 salmos. E ele aqui nesse Salmo 14, ele denuncia a insensatez daqueles que rejeitam a Deus e vivem sem considerar sua existência. Então esse salmo ele vai expor a depravação total da humanidade. Ele vai enfatizar que não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Quando eu leio os salmos de Davi, eu tenho a impressão que Davi exagera um pouco. Por exemplo, quando ele fala, todos mentem. Quando ele fala, não há um sequer, não tem um que faça o bem. Então assim, sempre tem um, né? Quando Deus foi destruir a terra, tinha Noé lá. Noé estava lá. Quando Elias estava naquela situação com Acabe, Jezabel e tudo, ele estava lá. Obadias, ele era um dos profetas que não havia se corrompido. Obadias estava lá também. Então, sempre vai ter alguém. Então, às vezes, quando eu leio assim, eu imagino, eu penso que Davi um pouco ele exagera. Ele fala aqui, ó, não há ninguém que faça o bem. Ele estava vivendo no contexto ali de Saul, aquele contexto que Saul reinou durante 40 anos em Israel. Estava naquele contexto ali, ele tinha acabado de assumir o reinado, Saul perseguindo. Então era esse contexto que Davi vivia ao escrever esses salmos. Tanto é que nós estamos comentando desde o capítulo 11. Eu falei no salmo anterior, uns 2 salmos aí atrás, que eu não sei assim se foi um atrás do outro, né? Será que ele escreveu o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, um atrás do outro? Eu creio que não. Acho que teve um tempinho aí de um salmo para o outro, mas ele dá na minha opinião, ele fala que ele generaliza, né? Não há um sequer. Mas eu entendo também Davi. É porque Davi está numa situação assim, um povo que não quer nada com Deus. O povo, existia ali naquele contexto uma opressão muito grande. Os inimigos estavam vindo contra Davi e ele estava vendo o pecado a cada dia. Então essa declaração reforça a doutrina bíblica da pecaminosidade universal. E o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12, ele fala assim, como está escrito, não há um justo nenhum sequer.
Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Porque ele fala, ó, como está escrito. Então ele está se referindo a esse Salmo 14. Então, além de destacar a perversidade humana, o Salmo 14 também apresenta um contraste entre os ímpios e os justos. Enquanto os perversos exploram o povo de Deus, os fiéis encontram refúgio no Senhor. Então o Salmo ele tem o seguinte esboço. Do versículo 1 ao 3, irá nos falar da insensatez do homem sem Deus. Então o tolo nega a existência de Deus em seu coração. Falamos disso um pouco ontem. A corrupção moral e espiritual da humanidade. Versículo 2. E a depravação universal e a ausência de justiça. Versículo 3. Só que no versículo 4 e 6 muda um pouco o foco, porque aí nós vamos falar do julgamento divino sobre os ímpios. Aí nós temos aí no versículo 4 a opressão dos ímpios contra o povo de Deus, o pavor dos ímpios diante da presença divina e Deus como refúgio dos justos e frustrando os ímpios. E por fim, nós vamos ter o versículo 7, que fala da esperança na restauração do Senhor. Então nós vamos ter o anseio pela salvação que vem de Sião, a promessa da restauração do povo de Deus e a alegria e o regozijo dos justos na salvação do Senhor. Então esse é o esboço do capítulo de número 14. Então o Salmo 14 ele foi escrito por Davi, ele vai abordar a corrupção moral e espiritual da humanidade, porque estava vivendo numa época de idolatria, irmãos. Eu acabei de falar de injustiça. Idolatria e injustiça é o que havia em Israel. E nós temos que entender que Davi entrava em crise espiritual. Ele entrava em crise. Ele tinha momentos assim de caída mesmo, de ir ao fundo do poço, porque eram muitos inimigos vindo atrás de Davi, muitos inimigos. Então o Salmo 14, ele vai tratar sobre isso. Ele inicia dizendo o seguinte: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. A palavra hebraica usada para tolo aqui é Nabal, que significa não apenas uma pessoa sem entendimento, mas alguém moralmente corrompido e espiritualmente insensato. O nome Nabal no Antigo Testamento está lá em 1 Samuel 25:25, ilustra esse comportamento rebelde contra Deus. Então a negação de Deus aqui não é meramente filosófica, mas prática. Não se trata de um problema de falta de inteligência, mas sim de uma questão de ignorância intencional. Esse tipo de insensatez resulta na corrupção moral e no afastamento de qualquer senso de justiça. Então Davi, ele prossegue dizendo o seguinte: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. A imagem de Deus observando a humanidade remete à inspeção divina antes do dilúvio. O resultado dessa busca, no entanto, é o que? Desanimador. Todos se desviaram. Igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. E aí nós vemos que Paulo reforça isso no texto que nós acabamos de ler, que está em Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12. E Paulo fala isso o quê? Para reforçar a pecaminosidade universal e a necessidade da graça de Deus. Então Davi ele vem questionando: será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram meu povo como se come pão e não clamam pelo Senhor. Então aqui, irmãos, os ímpios são retratados como predadores, explorando justos sem qualquer temor de Deus. E essa figura de linguagem é comum no Antigo Testamento para descrever opressores. No versículo 5, aí a situação já muda. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. O medo repentino dos ímpios mostra que, apesar de sua aparente segurança, eles não podem escapar do juízo divino. Ele não pode escapar do juízo divino. Então, o que vai acontecer aqui? Davi ele vai concluir dizendo: vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres,
mas o refúgio deles é o Senhor. Então esse versículo reforça o tema da proteção divina aos humildes e o castigo aos arrogantes. O conceito de Deus como refúgio aparece em diversas passagens, como está lá em Salmo 46, versículo 1, texto que nós conhecemos muito bem. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, indicando que aqueles que confiam no Senhor sempre encontrarão segurança. Eu queria ler aqui um comentário de um site. Esse site ele é o site estudosdabiblia.net. estudosdabiblia.net. E ele fala aqui, pesquisadores enfrentam dificuldades em identificar ateus. Estatísticas publicadas tipicamente variam em parte por causa dos termos usados. Algumas pessoas categoricamente negam a existência de Deus, enquanto outros não afirmam crença em Deus ou expressam suas dúvidas sobre o assunto. Dependendo da linguagem usada, as pesquisas apontam números bem diferentes. A Enciclopédia Britânica registra 2% da população mundial como ateus. Outras pesquisas, juntando ateus, agnósticos, não religiosos e secularistas, registram até 14% das pessoas como descrentes. Embora a natureza e o objeto da fé da maioria da população variem muito, ainda é interessante notar que a crença na existência de Deus domina o pensamento humano. Apesar de séculos de ensinamento de cientistas e filósofos que negam a existência de Deus, uma porcentagem alta das pessoas ainda acredita em um ser superior. Desde a infância, somos bombardeados por explicações naturais da existência do universo e das suas muitas variadas formas de vida, mas a maioria continua a acreditar em Deus. Nos programas de televisão, nos colégios, nas faculdades, jovens são doutrinados com o ateísmo, mas a maioria continua acreditando em Deus. Muitos cientistas, inclusive aqueles que se aderem à ideia de desenho inteligente, também afirmam sua fé em um Criador inteligente. Esses fatos não são surpreendentes quando nos lembramos dos argumentos bíblicos sobre as evidências da existência de Deus na natureza. Davi disse que negar Deus é insensato, ou seja, tolice. Da perspectiva dele, o ateu nega o óbvio para justificar sua vontade de autonomia. Se Deus não existe, não há ninguém superior a nós para impor princípios morais ou para julgar a conduta dos seres humanos. Então ele continua: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então o apóstolo Paulo usou esse mesmo trecho para falar dos pecados de pessoas que acreditam em Deus, mas ainda assim desobedecem sua palavra. Esse fato levanta uma pergunta importante para a nossa reflexão. O que é pior? Uma pessoa que não obedece a Deus porque não crê nele? Ou uma pessoa que crê em Deus, mas se rebela contra a vontade dele? Então esse salmo continua a sua progressão, ficando cada vez mais específico na sua mensagem. Começou com a desobediência dos descrentes, depois comentou sobre o desvio daqueles que acreditam, mas não obedecem. Nos últimos versículos, apresenta um contraste entre aqueles que abusavam do povo de Deus e os humildes e justos que buscavam refúgio no Senhor. Acaso não entendam todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invoca o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Davi demonstrou sua confiança em Deus. Ele não seria movido pelo ceticismo dos ateus, nem pela força dos opressores. Ele acreditava em Deus, não somente na teoria, mas na prática. Aqueles que demonstram sua fé pela humilde obediência podem confiar na proteção divina. Resumindo, as atitudes apresentadas no Salmo 14
Cada um de nós escolhe como encarar as evidências da existência de Deus e a revelação da sua vontade. Podemos negar Deus completamente, ou podemos admitir a sua existência, mas rejeitar a sua vontade. Ou, se formos sensatos, vamos escolher ser humildes e obedientes para achar refúgio no Senhor. Então, eu achei esse artigo muito importante. Está lá no estudosdabiblia.net e eu fiz a leitura aqui para os amados irmãos. Mas eu queria voltar aqui, irmãos, rapidamente sobre essa expressão obreiros da iniquidade. Obreiros da iniquidade, que o salmista Davi, ele fala bem aqui no versículo de número 4. Ele fala que não terão conhecimento os obreiros da iniquidade. Quem são esses obreiros da iniquidade? A expressão bíblica se refere a todas as pessoas que praticam o mal, a injustiça, a perversidade. São os obreiros da iniquidade. A iniquidade é um substantivo feminino que define algo ou alguém que se opõe à moral, à religião, à justiça, à igualdade. Então, essa expressão obreiros da iniquidade, nós vamos ver não apenas no Salmo 14, mas tem lá no Salmo 51, 55, onde diz que os obreiros da iniquidade comem o povo como se comesse pão e não invoca a Deus. É o mesmo texto aqui do Salmo 14. E o Salmo 36, 12, onde se diz que os obreiros da iniquidade tombaram, estão destruídos e já não podem levantar-se. Então, na Bíblia, o iníquo é a pessoa que já está acostumada a pecar, não se importando mais com as consequências ou tendo vergonha de cometê-los. Então, esses são os obreiros da iniquidade. E nós louvamos a Deus que nós temos obreiros do bem, obreiros que faz a obra do Senhor, obreiros que estão interessados em realizar a vontade de Deus. E nós então finalizamos o Salmo 14 com o versículo 7, que fala: de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então o Salmo termina com uma nota de esperança. A referência a Sião aponta para a esperança messiânica e a futura redenção do povo de Deus. E nós podemos ver, podemos entender que no Novo Testamento essa esperança se cumpre plenamente em Cristo, que trouxe a redenção não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Então o Salmo 14, embora o Salmo 14 não contenha uma profecia messiânica explícita, a sua mensagem se encaixa perfeitamente no ensino do Novo Testamento sobre a pecaminosidade universal e a necessidade de redenção. A menção da salvação vinda de Sião, no versículo 7, se conecta com a obra redentora de Jesus. Ele é aquele que veio de Sião para trazer libertação, cumprindo as promessas feitas a Israel e estendendo a graça a todas as nações. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 10. Apocalipse capítulo 7, versículo 10, diz aqui a palavra do Senhor: e clamaram com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, ao Cordeiro. E aí, amados, terminamos aqui o Salmo 14. Aprendemos que o ateísmo prático leva à corrupção moral. Muitas pessoas vivem como se Deus não existisse, e isso resulta em degradação espiritual e injustiça social. Vimos que a humanidade está espiritualmente caída. Sem a intervenção divina, ninguém pode alcançar a verdadeira justiça. Vimos que Deus protege os justos, mesmo em meio à perseguição. O Senhor é refúgio para aqueles que confiam nele. Vimos que a salvação vem do Senhor. A restauração mencionada no versículo 7 encontra seu cumprimento definitivo em Cristo. E nós também vimos que os ímpios podem ignorar Deus por um tempo, mas um dia serão confrontados com a realidade do seu julgamento.
Então ficamos por aqui, meus queridos, e amanhã, se Deus permitir, nós voltaremos para comentar o capítulo de número 15. Que Deus possa te abençoar, que você tenha uma ótima terça-feira na presença de Deus, tenha um dia abençoado e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.